Estamos começando mais um episódio do O Abeiroscast e é um privilégio muito grande estar aqui juntamente com vocês. Por favor, doutora Lara, apresente a nossa convidada. Hoje eu tô um pouco tímida, tô assim, ó, pisando em ovos, tá? Porque eu sou muito fã dela. Vamos lá, hoje nós estamos com uma mulher... Claro, até incrível. Não, já tô nervosa, já tô achando isso incrível. Ela que é advogada previdenciarista e presidente da Amprev, da Associação de Mulheres Previdenciaristas aqui de Alagoas, doutora Érica Siqueira. Muito bem-vinda ao nosso podcast. Palmas em grupo aqui pra doutora Érica. Seja muito bem-vinda. Um prazer, doutora Érica, estar aqui com você, recebendo no nosso podcast uma mulher tão forte, né? E tão combatente, principalmente no direito previdenciário, que é uma área linda do direito, que eu sou apaixonada. Eu que agradeço imensamente. Já agradeci tantas e tantas vezes esse convite, porque realmente tem sido muito especial desde que vocês falaram comigo. Na verdade, eu já acompanhava o Abeiros, né? E acompanhava todas as histórias. Então, quando vocês me convidaram, meu Deus, e aí me fez reviver em alguns momentos, né? Ali as histórias que vocês trazem. Então, eu que agradeço imensamente por estar aqui com vocês. Muito obrigada. A honra é toda nossa. E Lara, vamos conhecer um pouco da história dela lá na infância. Ela é de Maceió, mas a sua família é do interior de Pernambuco. Então, nos conte um pouquinho como foi a sua infância. Minha infância ela foi toda aqui, né? Aqui mesmo, em Maceió. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês são daqui mesmo? Vocês? Uhum. Eu sou daqui. Eu sou do Amazonas. Você é do Amazonas? Sou do Amazonas, Manaus, Sou Amazonas. daqui. Moro aqui desde 2006. Desde 2006. Então, acho que você não conhece o bairro que eu morava quando era criança. É a Aldeia do Índio. Não, conheço não. Não, Você Conhece não? que bairro é esse? A Aldeia do Índio. Eu nunca ouvi fica... falar. A Aldeia do Aldeia Índio. do Mas Índio. não tem índio lá. Ah. Não tem. É em Maceió. É em Maceió, é no Jacintinho. Lá ele fica cercado de algumas favelas aqui. E a gente morava lá enquanto eu era... Na minha infância, até meus 7, 8 anos, eu morei lá. Só que minha família é do interior de Pernambuco. Voltando um pouquinho aí no tempo, né? Minha família não é daqui. Toda a minha família é do interior de Pernambuco, é Correntes. E pertinho ali de Garanhuns. Não sei se vocês conhecem. Garanhuns, acho que sim, né? Uhum. E minha família é toda de lá. Meus pais vieram aqui para Maceió. Meus pais eram adolescentes ainda, né? Quando vieram aqui para Maceió. Minha mãe engravidou muito cedo do meu irmão, que eu acho que isso é uma coisa que acho que 2 ou 3 pessoas sabem, né? Minha mãe engravidou muito cedo e meu irmão faleceu quando tinha 3 meses de vida. E aí vocês sabem, naquela época, uma adolescente engravidar era muito complicado, né? Então ela saiu ainda mais de uma cidade do interior. E aí eles vieram aqui para Maceió, meus pais, minha mãe tinha seus 15, 16 anos. Foi quando meu irmãozinho, né? Eu não era nem nascida ainda, nem sonhava. E meu irmãozinho faleceu. E aí eles vieram aqui para Maceió tentar a vida. E aí desde então, meus pais, né, sempre trabalhavam em profissões que não exigiam naquele momento um conhecimento técnico, nem um conhecimento de faculdade mesmo, né? Um conhecimento superior. Pois ambos não tinham terminado nem o ensino fundamental, sabe? Nem meu pai, nem a minha mãe. E aí eu nasci nesse cenário, né? Numa comunidade... Lá é muito humilde, né? Lá, Aldeia do Índio. Aldeia do Índio, é muito... Já me identifiquei. Aldeia do Índio, porque eu sou do Amazonas. Aldeia do Índio. Se identificou? Tá nervosa, tá tímida? Porque você está com uma pessoa que você... Eu tô aqui concentrada. Você está... todos os detalhes. Olha como é que tá a mãozinha dela. Olha, tá nervosa, ela tá nervosa. Não fique nervosa, por favor, É meu doutor. momento. É seu momento, né? Por Momento. favor, doutora, continue. Era essa onda que você queria tirar comigo? Já tirei, depois eu tiro de novo. E aí... nasci nesse cenário, né? Assim, cresci nesse cenário de realmente era uma infância muito humilde. Meu pai, ele trabalhava como garçom. Vou falar outro lugar que vocês com certeza não lembram, não conhecem. Ela é muito novinha. Você é de que ano? Ô, mulher, Oh, Por favor, não vamos falar de idade nesse Não! podcast. Por favor. Então tá bom. Por favor. Solta o nome. Mas ela é bem novinha, Não é? É, bem novinha. Tá. olha. É o Aquarela, não sabe? Não. Não, então... Meu Deus. Os oabeiros aí Oabeiros, que será estão... sabem? Com certeza. Quem tiver aí 30 a mais sabe. Aqui porque você não é daqui de Maceió. Não, é é. Aquarela. Aquarela. Meu pai trabalhou muitos anos na Aquarela e aí minha infância, né, foi vendo meu pai trabalhar todos os dias à noite. Então, meu pai sempre foi muito trabalhador. Ele saía
5, 6 da tarde para ir pro Aquarela, que era um bar era muito turístico daqui, na Amélia Rosa, então era muito turístico. Amélia Rosa eu conheço. Pois é. Você tá conhecendo algumas coisas bem específicas. Conheço, mas... E aí ele trabalhava assim a noite toda, né, como garçom. E trabalhava, enfim, virava à noite. Às vezes eu nem conseguia ver meu pai, porque quando de manhã eu estava acordando, ele estava indo dormir, né? Então isso foi, assim, boa parte da minha infância, até ali aproximadamente meus 8 anos de idade. Então foi uma infância bem nesse cenário aqui, né? Mais humilde, né? É. Mais humilde. Aí a gente conheceu um pouquinho da Érica na infância, mas fala pra gente um pouquinho da Érica antes do direito. Antes do O direito... que fazia, como foi o ensino médio... Olha, é muita história. É muita história. Estamos aqui para podcast ouvir. vai gerar muito. Estamos aqui para ouvir. A Érica, antes do direito, olha, eu demorei a entender que o direito, que eu ia para o direito, eu demorei a entender que o meu chamado era no direito, era voltado, né, para a área a defesa de direitos. Então, lá depois que passa essa parte, né, que até meus 8 anos ali, como eu falei para vocês, meu pai decidiu realizar um sonho. E aí o sonho do meu pai era montar o próprio restaurante dele. E aí, nesse momento, toda a família se voltou para esse sonho do meu pai. Inclusive, todos nós trabalhávamos dentro do restaurante com o meu pai. Eu iniciei assim, aprendendo a levar suco na... Essa aqui é você trabalhando... Essa é você trabalhando? Parece com você. Parece com você. Aqui é sua mãe. Gente, a foto foi gerada por IA, tá? Só pra retratar um pedacinho da história. Nossa, agora, realmente, parando pra pensar, acho que eu não tenho nenhuma foto dessa época. Vocês acreditam? Não tenho. Ainda bem que vocês botaram aí por IA, pra eu lembrar. Mas, de fato, a gente não tem. Mas foi um período, assim... A minha história, né? Eu não queria que ficasse marcada por isso, mas, de fato, foi uma história que nós sofremos muito, né? E em vários momentos, assim, da nossa vida. Então, quando meu pai resolveu realizar esse sonho, nós fomos junto com ele, né? Minha mãe trabalhava no comércio, era caixa de loja. Eu também não vou falar o nome da loja. Vocês não vão saber. Não. É das antigas, brasileiras. Lembro. Ei, não, mas eu não vou mentir, não. Eu pensei que era a Mesbla. Eu já vi jeans. Eu já vi jeans de lá. Eu já vi jeans de lá, Brasileiras gente, lembram. sério. Eu não lembro da loja, mas eu já vi jeans de lá. Pois é. Pensei que era a Mesbla. E aí, minha mãe trabalhava como caixa de loja, só que ela saiu de lá, dessa empresa, e foi junto com meu pai. Então, minha mãe... Embarcar nesse sonho. E aí, eu lembro... Eu era muito pequena, mas eu lembro como realmente se fosse ontem que meu pai levou e mostrou lá o espaço, né, em que ele ia realizar esse sonho dele. Então, meu pai sempre foi um homem muito sonhador. Então, ele sonhava e ele ia realizar. E eu acho que, assim, eu tenho muito disso dele, sabe? Ele pensava e ele não pensava muito assim no problema. Ele não pensava muito, mas e se não der certo? E se... Não, ele ia e metia a cara e ia fazer. E aí nós somos todos e precisávamos ajudar ali, auxiliar ele, porque ele não tinha condições de pagar um funcionário naquele momento. Então, foi para mim e para minha irmã, fomos ser as garçonetes do meu pai. Eu tinha ali meus 9, 10 anos de idade. Então, essa menina tá um pouco grande, né? Pra 9, 10 anos. Tá. Tá um pouquinho grande, né? juvenil, Pra 9, 10 anos. Tá. Então, minha mãe ficava na cozinha, a minha mãe que cozinhava, não tinha uma outra cozinheira, depois a gente contratou uma pessoa para auxiliar minha mãe na cozinha, mas era minha mãe que cozinhava. Inclusive, até hoje, minha mãe tem marcas desse período, né? Até hoje, minha mãe tem marcas do que ela se... Porque, assim, trabalhar na cozinha não é algo fácil, né? Não é. Então, assim, cozinha, ela é quente, ela é... Muitas das vezes não é um ambiente muito salubre mesmo, né? Então, minha mãe viveu nessa situação. Ela... Uma certa vez, uma bacia mesmo de água fervendo caiu na perna dela. Então, ela passou por alguns acidentes, inclusive nesse sentido lá, trabalhando na cozinha. Então... Foram alguns anos assim, a questão financeira, que a gente tinha um sonho, meu pai tinha um sonho, não aconteceu. O período que nós tínhamos, e ali eu e minha irmã continuávamos ajudando. E aí a gente fazia algo muito importante, que era levar o prato na mesa. A gente começou no suco, levava o suco na mesa, depois a gente começou a levar o prato e a gente foi como é que chama? Subindo nível. Degrau por degrau. E aí esse foi o cenário ali, no meu período, foi pré-direito, né? É pré-direito, mas foi antes de eu realizar um sonho que eu tinha,
que desde muito nova, minha mãe dizia, olha, ou você vai estudar, ou você, minha filha, não tem outro caminho, porque essa é a nossa realidade, então você precisa estudar. E aí foi quando me apresentaram a escola técnica, que hoje não é mais escola técnica, é Instituto Federal. O IFAL. O IFAL. E aí, na época que eu fiz, inclusive, era Cefet. Não sei se vocês pegaram esse... A partir de Cefet, era. A partir Era de o antigo Cefet. Eu ouvi falar do Cefet. Não é da sua época, né? Não, ouvi falar. Não, se eu morasse... Você é mais novo, né? É mais novo. Ele é mais novo. Não vamos tocar Sim, nesse assunto de idade. Não, É um negócio muito sensível. Cefet. Pois é, e aí me falaram sobre o Cefet, falaram, olha, uma escola boa, uma escola técnica, e aí vá lá para o Cefet, é a sua chance de você ter outras oportunidades, porque até então eu estava em busca de oportunidades para sair daquela realidade, né? E aí, nesse momento, eu fui prestar, né, a prova, que também tem uma prova que a gente faz para entrar no Cefet. E na época eu nem sonhava em fazer direito. É tanto que o curso que eu fui fazer lá não tem nada a ver, eu fui fazer química. Não tem. Eu já ia exatamente perguntar, e como foi que o direito entrou, né, na vida de hoje, doutora Érica? Foi bem depois, né? Nesse período, eu, enfim, passando-se essa parte, né, do estudo de química, que eu terminei o ensino médio, todos os meus colegas, eles imediatamente ingressaram na faculdade, já iniciaram a faculdade, e eu não tinha certeza do que eu queria naquele momento. Então, eu passei por um período sem ter a certeza de que era o direito. Então, aí eu fui trabalhar e vendi bombom em porta de faculdade, vendi bombom em porta de colégio à noite para ajudar na renda de casa. Nesse meio tempo, casei, separei, voltei a morar em casa. E aí, eu precisava continuar trabalhando. Novamente, ela aqui vendendo o lanche na porta da faculdade. Ainda bem que nós temos essa ajuda, né, tecnológica, né? E aí, se passando, né, Lara, esse momento, eu estava trabalhando, sabe com o quê? Vendendo colchão. Eu fui vender colchão. E aí, nisso que eu estava vendendo colchão, e, gente, assim, eu sempre tive algo dentro de mim que eu quero mais. Não é isso, sabe? Eu quero mais. Eu não queria viver o resto da minha vida ou repetir o ciclo que era a vida dos meus pais, sabe? Então, eu sempre sabia que eu queria mais, eu queria alcançar outros objetivos. E aí, lá, trabalhando na loja de colchões, eu fiz uma loucura que foi pedir minhas contas mesmo. E aí é onde entra o direito. Que aí eu pedi minhas contas e todo o dinheiro que eu recebi, eu fui fazer um curso, que ainda hoje existe, é o MC Cursos. Eu fui fazer um curso para concurso. E aí, gente, quando eu comecei, aí ele começou a falar, eu fui estudar lá, né? Só tinha o dinheiro do que eu tinha, do que eu tinha recebido, exatamente, do cursinho lá. A rescisão. A rescisão, obrigada. Nossa, eu conhecesse alguém do direito. É isso aí. E eu, com o dinheiro da rescisão, era o meu único dinheiro naquele período. E eu lembro que até as próximas, vou falar outra coisa mais antiga, viu? Cheque, sabe, né? Cheque. Porque hoje é Pix, né? Hoje é Pix. E aí, eu passei vários cheques, assim, pra frente. Enfim, eu era sonhadora, como o meu pai. E aí, eu era com esse sonho, fui estudar para o concurso, porque na minha percepção, o concurso é o que ia me tirar daquela realidade que eu vivia naquele momento. E foi o meu primeiro contato com o direito, foi ali. Mas eu não tinha ainda certeza, não ia fazer faculdade, nem pensava, porque eu achava naquele momento, gente, algo muito longe. Eu olhava assim e falava, não, será que eu vou conseguir chegar lá, sabe? Será que eu vou conseguir alcançar isso? Então, eu achava algo muito distante para a minha realidade. Então, eu fui fazer ali, prestar. E aí, uma curiosidade é que nesse momento, eu lembro que um professor falando lá, ele falou alguma coisa de STF. Aí, eu não sabia nem o que era STF. Você acredita? Eu anotei assim, no cantinho da folha. O que é. Aí eu botei STF em interrogação para saber o que era, porque eu sabia zero, né, sobre o direito, zero. Mas eu me vi completamente apaixonada pelo direito. Eu que tinha vindo da química, que não me encaixava na química,
Não tinha química com a química. Não tinha química com a Não química. tinha química com a química. E aí tive química com o direito. E foi assim que iniciou esse momento da minha transição aí para o direito. Então, nesse momento em que eu decido fazer isso, todos os meus amigos estavam, inclusive, já terminando a faculdade. Sim. E eu sempre olhava, meu Deus, como eu tô atrasada. Sabe aquele pensamento? Não sei se vocês pensavam isso também. Direto. Direto. Inclusive, quando eu comecei o direito mesmo, que eu esperei a fase da pandemia passar um pouco, aí todo mundo já tava um ano e meio, e eu, caramba. Aí todo mundo já formou e eu tô, tipo, formando, aí eu, caramba, se eu não tivesse esperado, eu já tava formada também. Mas eu acho que tudo acontece no tempo certo, sabe? No tempo planejado, no tempo que Deus deixa estabelecido pra gente, né? Por favor, doutora Lara, coloque as fotos pra mim olhar aqui, pra mim ver aqui qual é o número da foto, por favor. Quero lhe fazer uma pergunta. Quando você estava fazendo o curso e recebeu a sua rescisão, Sim. Eu acredito que a sua família ainda estava vivendo momentos de dificuldade. Muito. Muito. Então, assim, o conflito mental que você teve naquela época Sim. foi grande. Por quê? A minha família está com dificuldades financeiras, eu recebi uma rescisão. Vou investir tudo no curso. Sim. Como foi? Olha, loucura. Loucura, né? Porque, assim, era o sonho, graças a Deus, meus pais, embora não tivessem condições financeiras, mas eles apoiavam muito, né? E não me perguntem de onde vinha essa... coragem. Que eu não vou saber explicar pra vocês. E confesso a vocês que, às vezes, eu hoje, enquanto advogada, porque a gente sabe que nós temos... medos, ainda hoje, né? Então, quando eu me pego com esses medos, eu olho pra essa Érica. Eu pedi pra colocar as fotos, que eu não sabia se estava lá embaixo, lá em cima. Essa foto aqui, porque ela acabou de falar, doutora Lara, que quando o professor disse assim, STF, por favor, repita, por favor, repita. O professor explicando lá sobre Congresso, né? Enfim, falou do STF. Eu, meu Deus, o que é isso? Eu anotei no cantinho, STF. Realmente, eu não imaginava naquela época que eu iria conhecer, não. Né? E a sensação, quando chegou lá, qual foi a sensação? Já tinha ido, como foi? Pois, aqui em Brasília, você fala que foi recente, inclusive nós somos com as meninas da Amprev, podemos falar depois da Amprev, né? Mas eu já tinha ido a Brasília, eu tinha ido nesses projetos de escola que a gente ganhou na escola, eu jogava handebol, viu, minha gente? Lá, eu era atleta, e aí nós ganhamos uma viagem para Brasília. E aí eu tinha conhecido, mas muito novinha, tinha sido essa viagem que a gente tinha ganhado pelo governo aqui de Alagoas, tinha ganhado essa viagem para ir entre as adolescentes ali. E essa a época de faculdade, que você já estava começando, o pessoal estava terminando, como era a sua rotina de estudo? Trabalhava, só estudava? Como era essa organização, né? Eu posso só voltar um pouquinho para falar? Com certeza. Contar a vocês que eu tinha falado, você falou algo muito interessante, você falou sobre os planos, que eles acontecem quando tem que acontecer. E aí eu me lembrei que nessa época eu falei que eu vendia colchão, né? Uhum. E aí vendia colchão, peguei a rescisão, fui lá, foi quando eu conheci o direito. Mas e aí, o financeiro? Bateu, né? E bateu. E aí eu precisei voltar a trabalhar. E aí eu queria falar sobre isso, porque eu acredito que alguém vai ouvir e vai, assim, saber que a história dele, as coisas realmente acontecem como é a nossa história, né? E cada uma é única. E cada página a gente precisa viver da melhor forma. E aí, naquele momento, eu entrei nessa empresa, fui trabalhar como assistente jurídica. Nessa empresa, era uma prestadora de saúde. E aí, eu trabalhei lá durante um período. E aí, dentro da empresa, e olha que eu já tinha contato com o direito, né? Eu tinha tido contato com o direito. Só que eu não me via, como eu disse, eu me achava muito pequena. Será que eu vou conseguir fazer o direito? Será que eu vou conseguir fazer a faculdade? E aí, nesse período que eu estava trabalhando, porque a situação financeira pedia que eu continuasse trabalhando, eu nunca tive a oportunidade só de estudar. Eu tinha que estudar e trabalhar. Eu não tinha essa oportunidade de... Que bom quem possa ter, mas eu não tive. E aí, eu estava trabalhando. Só que, nesse momento, a empresa ela dava muitos incentivos para as pessoas, para os funcionários, dava muito incentivo. Então, nesse momento, eu falei... Por que não eu investi aqui na empresa, vou ficar por aqui mesmo, não vou fazer minha faculdade, eles estão pagando bem, né, pra época.
vou ficar por aqui. Aí eu lembro que minha mãe disse assim, minha filha, mas você não gosta, mas você não quer, vai em busca. Então, às vezes eu digo assim, não sei de onde veio, mas veio de casa, né? Vai. E é tão importante esse incentivo, né? Esse grupo, o apoio familiar, acho que é tão importante. Tanto no caminho da vida, como principalmente na OAB, que a gente fala em breve. Muito importante. E meus pais não me davam apoio, porque não podiam financeiro. Né? Eles me davam básico, né? Então, nesse momento, assim, o que eles podiam me dar era isso, era a realidade da vida, né? A experiência que eles tinham. Então, vai, estuda e vai você não quer isso, você não quer, vai em busca do que você quer. E aí, nesse momento, eu tinha desistido de fazer faculdade, que você perguntou. Tinha desistido de fazer a minha faculdade, e aí continuei lá trabalhando. Só que aí eu fui demitida dessa empresa. E aí sabe quando você fica perdido? E foi um choque de realidade. Exatamente. E aí, pra mim, naquele momento, que eu quero que quem esteja ouvindo aí agora, naquele momento, pra mim, foi a pior coisa que podia acontecer. Pra mim, era a minha demissão lá, eu não esperava. Tinha sido a minha demissão lá da empresa. E aí, pra mim, o mundo tinha acabado naquele momento. E às vezes, quem tá ouvindo aí também pode estar achando que alguma coisa que aconteceu na vida é o pior momento, ou nada vai se resolver depois, porque é aquilo que eu pensava, né? Porque eu ia ficar desempregada. Só que aí, logo depois, eu falei, quer saber? Vou recalcular a rota. Aí, tinha feito o Enem. Ainda é Enem, né, minha gente? Ainda é Enem. Tinha feito o Enem. Fora do ar, vou fazer uma pergunta pra ela. Fora do ar. Minha idade, não é possível. Não sei. Não é possível. Fora do ar. É agora, 2000 pra cá. Dos anos 2000 pra cá, minha idade. A dela. Clara? A dela. E aí, nesse momento, eu lanço minha nota, gente, do Enem. Não passei na Federal, com a minha nota do Enem, não passei. Passei em outros cursos, mas não era o que eu queria, que realmente eu tinha decidido pelo direito. E aí, lancei minha nota na faculdade particular para tentar pelo ProUni. Porque minha família, enfim, vivia nessa situação, né? Como já expliquei para vocês. Então, a gente tinha condições, preenchi os requisitos para o ProUni. E aí, eu lancei minha nota. E um detalhe, assim, muito interessante é que quando eu lancei minha nota, gente, só tinham 5 vagas. E eu fiquei lá em 40 e não sei quanto. E aí, algumas coisas foram acontecendo com essas... Um não levou a documentação completa, o outro desistiu. Gente, eu só sei que eu entrei nessas 5 vagas. E aí, foi assim que eu entrei pro direito, fiz faculdade com bolsa integral do ProUni. Estudou em que faculdade? Pode falar, né? Pode, com né? certeza. Na Estácio. Eu fiz na Estácio. Então, você estava fazendo um cursinho. Isso. Aí precisou trancar o cursinho. Isso. Ele trancou o cursinho porque estava recebendo bem para a época, né? E aí Entendi. E nessa época que você estava trabalhando como assistente jurídica, sim, você se apaixonou mais pelo direito? Que eu estava trabalhando como assistente jurídica. Isso. Porque assistente jurídica, né? Sim. Desculpa, eu falei assistente jurídica? Foi. Meu Deus, a gente tá administrativo. Não, nada. Entendi. Tá vendo como é bom votar, Lara? Tá vendo? Nossa. Assistente administrativa. Entendi. Eu já ia perguntar. Eu ia falar assim, ela foi corajosa, viu? Ela gostou tanto do cursinho que... Eu falei, ela foi corajosa. Assistente administrativa. É o que? Que é água? É água. Pode... Porque eu tô confundindo. Então é água. Então vamos prosseguir. Mas é isso mesmo. Foi assistente administrativo. Eu trabalhava pronto. Nessa organização. Sanou as minhas dúvidas. Sanou, é isso. Era assistente administrativo, foi isso mesmo. Mas foi bom que você perguntou para esclarecer. Entendi. Aí qual foi a faculdade que eu já esqueci? Estácio. Foi na Estácio. Na Estácio ainda vivia, né, nessa situação familiar. Inclusive, na época... Vocês lembram que eu contei do restaurante do meu pai? Sim. Sonhador? Sim. Não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. E aí, nesse meio tempo, quando meu pai... É porque vai chegar na faculdade, aí vocês vão entender. Meu pai fechou o restaurante. E foi quando meu pai iniciou. Tinha sido um momento muito difícil na nossa vida financeiro. Só que aí, quando meu pai fechou o restaurante, logo depois ele começou a ter algumas crises e ele passava muito mal, e a gente não sabia o que era. Foi quando iniciou uma nova etapa na nossa vida. Isso lá atrás, foi muito antes da faculdade. Não, muito antes da faculdade, muito antes. Foi antes, inclusive, de eu ter colocado minha nota pro ProUni, exatamente, foi antes. E aí foi quando começou a nova etapa na nossa vida, que foi meu pai que começou a
os rins dele, né, pararam. Então, meu pai teve insuficiência renal crônica aos 40 anos de idade. Então, muito novo. E aí, 40 anos, E aí, ele teve, os rins dele pararam. E aí, nesse momento, a nossa família precisou recalcular a rota. Meu pai não tinha mais como trabalhar como trabalhava antes. E aí, a gente começou nessa questão, além do financeiro, tinha a saúde do meu pai também, né? E aí, a vida em paralelo, que você me perguntou da faculdade, né? Então, assim, as situações continuaram acontecendo. Então, eu precisava, eu e minha irmã, né, na verdade, doutora Emanuele, que hoje nós trabalhamos juntas, um spoiler aí. Que legal. Palmas. Cumprimentos, viu? Gostei. Eu ia perguntar sobre isso. A sua irmã foi para que área? Advogada, palmas. Hoje nós trabalhamos juntas, mas na época as duas precisaram ajudar em casa. E aí, nesse momento, com meu pai doente, e aí minha mãe desempregada, isso, a vida, né, passando aí. E aí minha mãe começou a cozinhar, foi meu período ali mais ou menos da faculdade, a mãe fazia os lanches, né, em casa, fazia salgado, doce, fazia sanduíche natural. E ela fazia esses lanches para que eu e minha irmã pudesse vender. Aí eu vendia na faculdade, levava para a faculdade para vender. Minha irmã saía com a minha mãe para vender em órgãos públicos, que logo depois eu fui ser estagiária também. Eu fui estagiária. Inclusive, gente, meu primeiro estágio foi voluntário. Eu não ganhava R$1, nem a passagem. Também. Meu primeiro estágio no início da faculdade foi voluntário. Eu trabalhei acho que foram 6 meses antes de começar o outro, no início da faculdade, na 24ª vara. Com a doutora Maísa, com a equipe Cível Família, bacana. no fórum. Eu fui no fórum também. A gente aprende, eu digo que, de fato, se tem a oportunidade no início, de fato não tá precisando, você quer realmente ter essa série de aprendizagem, né? Tá muito novinho no curso, eu digo, não tenham medo de tentar bater na porta mesmo, ó, né? Porque eu fiz isso. Foi exatamente isso que eu fiz. Eu fiz isso. Eu fui lá, eu precisava da grana, né? Eu precisava do dinheiro, mas eu também... Precisava do aprendizado. Eu precisava, eu vinha de uma família que não tinha... O que o pessoal diz nessa hora pra gente? Ah, você tá fazendo direito? Mas tem alguém na sua família que é do direito? Ah, mas o que é? O seu pai é o quê? Meu Deus, e agora? Não tem ninguém do direito na minha família. Então, assim, eu sabia desde então que eu precisava me inserir no mundo do direito, no meio. E aí eu realmente fui fazer esse pedido. Inclusive, uma amiga minha amiga até hoje, Gilcélia, beijo. Ela disse, olha, estão buscando aí estagiário de direito voluntário, porque você não tenta, amiga. Eu falei, vou lá tentar. E aí foi quando eu comecei a estagiar voluntário. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, minha mãe desempregada, né? Eu falei, manhã, eu não acho bom, não, lanche, não. Que o pessoal... E minha mãe sempre... Lembra, minha mãe cozinhava lá no restaurante? Que eu falei pra vocês que ela cozinhava? Eu falei, não é muito bom, não. O lanche, eu passo o dia todinho lá, ninguém leva um lanche legal e tal. Aí minha mãe começou, foi assim que ela iniciou. E ia lá no fórum, não sei se hoje em dia pode ainda, mas na época podia. Então, minha mãe andava ali nos corredores do fórum do Barro Duro. E ela vendia, minha mãe, minha irmã, e eu estava no estágio, eu levava algumas coisas que me ajudavam, sabem, que é na passagem. Os lanches, aquilo que eu vendia, me ajudava na passagem. Tanto na passagem, né, do ônibus. Hoje quem estuda tem gratuito, né? Mas na época não era. Então, foi esse aí, nesse período, eu infelizmente, nunca pude somente estudar. Eu sempre tive que conciliar. E nessa época, inclusive em casa... mas eu acho que isso é depois que a gente fala da OAB, né? É verdade. Você está acompanhando a história da doutora Érica Siqueira, uma história incrível. E a gente conversando aqui, Lara, antes de começar a gravação, a gente perguntou do perrengue, né? Ela falou assim, não lembro de nenhum perrengue. Ela não lembra de nenhum perrengue. A vida dela foi um perrengue. Eu ia até pular a pergunta, porque já foram vários. Eu falei, então a gente não faz essa pergunta, né? Já que não teve perrengue, mas a vida dela foi um perrengue. Foi. Né? Muita coisa. Precisou vender lanche, vendeu colchão, ajudou a mãe e o pai num restaurante. Também, né? O pai dela com essa situação da saúde. Aí ela teve encontro com o direito lá no cursinho. E falou assim, meu Deus, o que é STF? Hoje ela foi lá no STF. Não é verdade? Forte, né? Olhando para trás, a doutora Érica se imaginava onde ela está hoje? Não imaginava. Eu não imaginava. Olhando para trás, na verdade, como eu disse, eu hoje, nos meus medos...
Eu olho pra essa Érica, porque eu acho que essa Érica não pensava muito em não dar certo. Eu tinha certeza que ia dar certo. Mas eu não imaginava tudo o que vem acontecendo, tudo que aconteceu na minha vida desde então. Pessoas que chegaram na minha vida, naturalmente, sabe? A gente foi se encontrando. Meu amigo, Anderson Oliveira, um beijo, querido. Ele diz, os bons se encontram nessa caminhada. E eu acho que, inclusive, esse momento é um momento desse, os bons se encontram. Sim. Então, eu acho que é por aí. Eu não pensava, mas eu acho que a nossa vida, quando a gente tem um objetivo, sabe? Você precisa olhar para esse objetivo, você precisa eliminar um pouco realmente esses barulhos externos, as distrações, a gente precisa. Não é papo de coach não, viu? Porque não é, mas é a realidade. Então, ainda hoje, como eu disse, quando eu tenho algum, será que vai? Eu penso, não, a Érica lá, pô, que tava, que eu não... Gente, quando eu não tinha dinheiro para um ônibus, eu pegava, o que é o perrengue? 6 ônibus por dia. Misericórdia. 6 ônibus, porque eu morava no São Jorge. São Jorge sempre foi muito ruim de ônibus, então eu pegava um ônibus para sair do São Jorge, um ônibus para chegar na faculdade, um da faculdade para o estágio, um do estágio para o outro estágio. Em alguns períodos da faculdade eu fiz 2 estágios em concomitância. E depois do estágio para casa de novo e para entrar no São Jorge. Então davam uns 6 ônibus aí. E já cheguei, inclusive, o tempo era tão curto que eu já almocei. Não é um perrengue, eu almocei dentro do ônibus. Isso foi um perrengue. É um perrengue. Almocei dentro do ônibus. Eu tava perrengue, aqui, sim. Eu levava o almoço de casa. E aí, cara, eu tô com muita fome. Eu tô com muita Vai fome. ter que ser aqui Vai mesmo. ter que ser aqui. E aí, eu só abri minha marmita aqui, ó. Comendo, porque eu sabia que quando eu chegasse, eu não ia conseguir comer. Eu comi dentro do ônibus. Então... Geralmente, eu não leio o resumo, mas eu vou ler o resumo aqui da doutora Érica, o finalzinho aqui da doutora Érica, é onde ela fala sobre a parte profissional dela, tá? Comecei a trabalhar como advogada no escritório de Seu Moraes, onde aprendi muito. Alguns anos depois, decidi abrir o meu próprio escritório, o Siqueira Advogados Associados. Hoje, temos ações em quase todos os estados do Brasil, e escritórios físicos em Maceió, Correntes, que é sua cidade natal dos pais, São Paulo, e estamos abrindo uma nova unidade em Salvador. Além disso, atendemos de forma digital em praticamente todo o país. Parabéns! Parabéns pela sua história, que com certeza vai inspirar muitos e muitos OABeiros que às vezes nem passou 50% do que você passou lá atrás. Mas você venceu, superou e hoje está aqui para nos contar, na verdade? Exato, vou puxar um gancho aqui. Quero saber da doutora Érica, o que te fez não desistir? Gente, eu não vou mais desistir, agora é meu momento, eu tenho que fazer valer a pena essa parte. Vai ficar muito coach, espero que não, mas minha gente, eu não pensava em desistir. Eu tinha muita certeza do que eu queria, onde eu iria chegar. E eu vim de uma família que não desistia por nada. Por nada. Meus pais passaram por muita coisa. Inclusive, foram 10 anos meu pai fazendo hemodiálise, sabe? 10 anos. Então, assim, quando eu olhava pro meu pai, ele ia pra hemodiálise. Ele saía de casa, vai fazer 3 vezes na semana. 4 horas. Meu pai nunca. Meu pai, ele estava feliz. Não me pergunte como. Então, eu não me dava o direito de pensar em desistir em nada. Eu sabia o que eu queria. Então, meu pai acordava, gente. Ele tomava banho de manhã. Por isso que hoje, para mim, é muito difícil entender quem não valoriza a vida, não valoriza o que tem, sabe? Porque, assim, meu pai, ele ia para o hospital 3 vezes na semana e ele tomava banho cantando para ir para o hospital. Então, ele nunca saía de casa desarrumado. A gente era muito humilde, mas ele se arrumava, ele tinha o gosto pela vida. Então, isso dele passou muito para mim. Então, eu não pensava em desistir. Eu não pensava, para mim não era opção desistir. Eu não tinha opção de desistir. Ou eu fazia acontecer, ou a minha vida sempre ia ser aquilo, sabe? Então, não tinha essa opção, eu não pensava. Essa parte eu vou deixar com você, tá?
para falar sobre a associação da doutora, né? Fique à Já se recuperar, vontade. emocionante. Fique à Incrível. vontade, que a história dela realmente é impactante, né? E Eu acho tão bonito quando os nossos convidados vêm aqui e falam desse apoio familiar, sabe? Eu acho que a nossa rede de apoio, de fato, em casa é tão importante a gente poder contar com eles, né? E você, mesmo com seu pai, naqueles momentos difíceis, você tava vendo que ele era feliz. Que ele tava aproveitando. Eu costumo dizer que é enxergar Deus em detalhes. Então, a gente, quando eu acordo, tô com dor de cabeça, a pessoa já pensa em reclamar. Gente, eu tô respirando, ó, o sol batendo aqui no meu rosto. Vamos agradecer, né? E eu acho que você traz muito isso do seu pai, né? Essa questão da gratidão, de ser feliz mesmo, no simples ou não, né? é verdade. Hoje a doutora ela faz parte da comissão, por favor. Fale sobre a comissão e fale sobre a sua associação e o congresso. Né? Vou deixar essa parte, eu vou até me esquivar um pouquinho aqui para deixar para Lara, que ela é Gente, fã. sou amante do previdenciário também, Por favor. viu? Eu acompanho. A Érica e sua equipe. Eu só queria falar, por favor, porque além do meu pai, minha mãe também, gente. Minha mãe é uma mulher incrível. Então, Forte também, né? muito forte. Minha mãe é uma mulher muito forte. Então, eu acho que pegando o gancho aí da associação e do congresso, que eu vou contar, mas eu nasci em uma família de mulheres muito fortes. Então, assim, minha mãe passava por esses problemas, não largou a mão do meu pai em nenhum momento, esteve com meu pai todo esse período da doença. E eu queria também enfatizar que não foi só eu, né? Foi toda a família. E minha irmã, ela teve um papel fundamental no cuidado com o meu pai, né? Então, eu confesso a vocês que se eu olhar, eu acho até que minha irmã, ela fez muito mais pelo meu pai do que eu mesma. Porque eu estava tanto porque eu casei um período, depois eu, enfim, me separei. E ela estava em casa todo esse período. E minha mãe também. Então, eu vim de uma referência de muitas mulheres fortes. Então, por esse motivo, nessa força, né, que eu via dessas mulheres que eram da minha família, minha mãe, que trabalhava no centro, no comércio, trabalhou aqui por muito tempo no comércio, inclusive como caixa, como eu disse a vocês. Então, nessa força que desde cedo eu vejo o quanto é o poder da mulher. Principalmente quando a mulher ela está em conexão com outras mulheres, o quanto essa união é importante, né? Dessa união entre as mulheres. Então, disso, né? E percebendo que eu também queria ter momentos de conexão com outras mulheres que viviam. Esse da foto? Isso. Esse aí é o Frederico Amado. Frederico Amado, ele é um grande aí doutrinador do direito previdenciário. E na época em que eu ainda achava que eu iria fazer concurso, eu estudei com ele, cursinho, né? Online. Foi meus primeiros contatos com o previdenciário lá em 2015. Meus primeiros contatos com o previdenciário foi com o professor Frederico Amado. E eu tive a honra de estar ao lado dele. Inclusive, agradeço muito esse momento ao doutor Daniel Martiniano e ao Rafael Martiniano, que foram eles que me convidaram. Eu fazia parte da comissão de direito previdenciário da OAB na época, e eu pedi para eles, né? Eu não me lembro qual dos dois que eu pedi. Eu podia entregar a lembrança, né, do congresso para o Frederico, e aí eles deixaram. Do lado tem o Isaac Macena, tem o Teodoro Agostinho também, aí do direito previdenciário. Desculpa, eu não me recordo quem é a outra pessoa, mas sou muito... Até uma boa, Rafa e Dan aqui, hein? No Coloca a 6, por favor. A foto 6. 6. E essa foto? Essa foto foi mais recente, já foi com as meninas da Amprev, a Luíse da Amprev, fundadora Amprev junto comigo, a Juliana, ali ao lado do Wagner, junto comigo. A Juliana também, fundadora Amprev, meu braço direito ali na Amprev, né? Ela, um carinho imenso pela Amprev, pelo que a gente vem fazendo na Associação de Mulheres Previdenciaristas, a primeira do Brasil. Isso. E, obviamente, a do Brasil de Alagoas também. E aí está o presidente da OAB atual, o Wagner Paz, e a vice-presidente, a Claudinha. Quanto tempo a associação está aí? Nossa, fazia um ano ainda. Recente, né? A associação fazia um ano ainda. Mas veio justamente disso. Eu sentia muita vontade de estar entre outras mulheres. Falando a mesma, né? Exato, língua. Falando a mesma língua. Então, assim, somente um advogado, eu acredito que somente um advogado entende as dores de outro advogado.
Principalmente quando ele é advogado. Se ele é um advogado associado, ele muitas vezes fica pensando, será que eu continuo aqui como associado? Será que eu vou para a advocacia autônoma? Ou se ele é um advogado autônomo, ele às vezes fica com essa angústia. Será que eu vou... será que mês que vem... Acontece, será que mês que vem eu vou ter cliente? Na advocacia autônoma tem muito disso, né? Principalmente quando você está iniciando, tem muito desse medo. Sim. Então, eu senti essa vontade de estar entre outras mulheres, outras advogadas. Então, somente um advogado entende outro. Eu acho que só uma advogada entende a outra ainda melhor. E se for previdenciarista, melhor ainda. Então, a gente... a Amprev surge disso, né? Da necessidade que a gente sentia ali de ter um espaço só nosso, só das mulheres, que a gente pudesse falar, que a gente pudesse ser a gente, que uma mulher que a gente tivesse, por exemplo, um estudo ali sobre o direito previdenciário e ela precisasse levar o filho, e tá tudo bem ela levar o filho porque a gente vai entender, a gente se entende, sabe? Foi por aí que surgiu a Amprev. E hoje que já vou dizer, viu, Ângelo? Menos de um ano aí da Amprev, no Brasil, em Alagoas, já tem congresso marcado. Já tem congresso marcado. Pode olhar para sua câmerazinha e falar um pouquinho sobre o congresso, que com certeza, OABeiros, eu costumo dizer que é muito importante, não só para advogados, mas quem tá na área também. Muito. Esse network é muito importante, doutora. Muito. Então, olha para a câmera e faz o convite. Acho importantíssimo falar sobre esse congresso, né? Mas vem cá, qual que é a câmera? Porque quando eu gravo no celular é só uma. Aqui é mais... Aqui é a sua. Gente, aqui é muito chique. Vocês já mostraram isso aqui pro pessoal? Os bastidores, parece. Peraí, deixa eu me ajeitar. Porque é muito chique, então são muitas câmeras, sabe? Aí a sua é essa, a minha é essa. Eu tenho uma câmera, gente, vocês. Então, de fato, a ideia, né, veio... Eu levei essa ideia para Mariana da Aldeia. Eu falei, Mariana, e se a gente aí, juntas, fizesse aí um congresso só de mulheres? Porque nunca teve. Não. Nunca teve. E aí, bora... Mariana é louca tanto quanto, bora. E aí, junto com a Mariana da Aldeia, beijo, Mariana. Ó, maravilhosa lá pra vocês trazerem aqui, tá? Com certeza. Mariana é incrível, Mariana é incrível. E aí ela topou super e estamos aí, né, com o primeiro congresso só de mulheres previdenciaristas. E eu já estou ansiosa, porque você não... Eu já estou lá. Lote 0, eu já estou lá. Pois é, o nosso lote 0. E olhe, eu não sei como é que a gente vai fazer isso. São 250 vagas e tem 800 pessoas da comunidade. De mulheres do Brasil inteiro. Já adquiriu já a sua? Pelo amor de Deus. Érica, coloca aí na lista, por favor. Na lista, por favor. Eu não quero ficar sem. Não quero, 800. Então eu quero convidar você, mulher previdenciarista. Vamos participar desse momento único, inovador e ter o espaço só nosso para a gente conversar coisas nossas, né? Além do direito, é claro, nós teremos uma consultora de imagem, uma psicóloga que vai falar sobre a audiência interna que as mães têm. As mães têm uma audiência interna, né? Ali daqueles conflitos. Né? Perfeito. A culpa, a cobrança, e aí nós teremos uma psicóloga materna, gente. Uau. Além da psicóloga materna, nós vamos ter, como eu falei, a consultora de imagem, tem uma consultora financeira. Então, assim, promete muito esse congresso. Então, um sonho aí, convidadíssimos. Convidadíssimos. Não só advogados e também OABeiros, estudantes, se sintam extremamente à vontade. Doutora Érica, passe seu Instagram. A gente vai puxar o intervalo. Sim. Passe seu Instagram, já ela coloca, né, o Instagram dela, porque é importante a gente seguir pessoas assim, principalmente você que pretende seguir o direito. Acho muito importante. Pode passar, doutora Érica, seu @ pra gente puxar o intervalo e conhecer um pouquinho. Olha, eu acho, juro, eu sempre... esqueço se é adv.ericasiqueira ou ericasiqueira.adv. Eu olho agora, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Eu olho agora e lhe falo se é... Deixa eu olhar aqui. ericasiqueira.adv. ericasiqueira.adv. Érica com K, mas não é da Carol com K, não, pelo amor de Deus. Vocês lembram? Não. Érica com K, Siqueira com S.adv. Pronto. Perfeito. Agora nós vamos para o nosso intervalo. Essa foi a primeira parte da história da doutora Érica. No nosso segundo bloco, vamos ver como essa querida e grandiosa advogada se preparou para o nosso exame de ordem. Até já. Lara, tu tá sentindo o cheiro aí, Lara? Infelizmente, tô.
Doutora Érica, tá sentindo o cheiro, doutora Érica? Tava de dieta até agorinha. Já saí Abrindo da precedente, dieta. É abrindo porque precedente. loucos por coxinha deixa todo mundo louco por coxinha. Esse Então cheiro daqui tá a pouco, daqui a pouquinho vamos provar. Só vou abrir aqui só pra você ver, Por tá? favor, não. Hã? Faz isso, não. Então tá, daqui Melhor não, daqui a não pouquinho, loucos por coxinha. Deu até fome. Nosso Deu, patrocinador deu. fortíssimo. Se você vai fazer um evento, já sabe. Coxinha, loucos por coxinha. Quando você falou que ia ter coxinha hoje, eu nem almocei. Pronto. Fiquei só esperando esse momento. Eu Também. vivi hoje por esse momento. Pela louca, por coxinha. Vamos continuar, por favor. Voltamos com o nosso segundo bloco para entender um pouquinho de como foi a preparação da doutora Érica para o exame de ordem. E vamos começar perguntando como foi que a doutora Érica se preparou para o exame da ordem. Seguiu algum método de estudo? Como que funcionou? Pro exame da ordem, eu acho que eu fugi um pouquinho aí da maioria que pelo menos que eu conheço, deixou para estudar mesmo para a OAB. Nos últimos, né, nos 45 do segundo tempo, eu era um pouco neurótica, então eu, desde o início, quando os professores falavam, façam questões. Então, eu fazia muitas questões. Então, meio que minha preparação foi ao longo dos anos mesmo para a OAB, tá? Mas na primeira fase, o que para mim foi essencial foi fazer muitas questões. Pegar provas antigas, responder provas antigas, muitas questões. Então, eu respondia onde? Quem ouviu o primeiro bloco, eu respondia dentro do ônibus. Eu baixava o aplicativo... Ainda tem que concursos, minha gente? Tem. Sim. Eu baixei o que concurso, não sei se hoje é outro sistemático que o pessoal estuda, mas eu baixei o que concurso no celular e ia estudando o caminho inteiro nesses meus 6 ônibus, eu ia estudando durante esse período. Porque eu não tinha como estudar em casa, então era esse momento. Entendi. É. 8 mil Isso- questões a Raíssa respondeu, não foi? 8 mil, a 8 nossa mil. convidada passada, eu lembrei dela agora. Eu acho que eu respondi, ainda tem um gráficozinho de 1.500. Nossa, Eu não- eu não cheguei a responder 8 mil, Confesso não. que não me lembro. Não me lembro E quantas eu na respondi. correria, né, de ônibus, pega uma coisa, pega outra. Mas eu respondi muito. Eu acho que as últimas provas, todas eu respondi. E depois, quando veio a segunda fase, eu fiz a prova ainda no 9º período da faculdade. E aí eu fiz a prova, eu não tinha nem terminado, na verdade, no 9º período. Eu fiz a primeira fase, passei. Eu fiz, na verdade, não tava nem muito assim, será que vai? Sabe, será que não vai? Eu fiz, realmente, naquele momento era para tentar, mas eu tinha tido uma graduação, né? Eu tenho consciência que eu tinha tido uma boa graduação. Tinha estudado muito a graduação inteira, então foi uma prova... Foi boa pra mim, a primeira fase. Na segunda, eu já tive que me dedicar um pouco mais. Aí, comprei um cursinho do CEISC. Eu estudei pelo CEISC online. E me preparei para a segunda fase nesse período. E aí, depois, né, que passou a segunda fase, veio a surpresa que foi, né, a aprovação tão esperada. Antes do Ângelo perguntar, deixa eu perguntar. Qual foi a matéria? Eu ia perguntar isso. Chutem. Duvido. Eu diria direito do trabalho. Ou constitucional? Administrativo. Adoro administrativo. Também Conta. o constitucional. Penal, gente. Nossa, Nada nunca a imaginaria. ver. Nada a Não. ver. Por favor, não chegue penal, que eu vou fazer penal. Por favor. Não! Penal. Sim, você não sabia, não, é? Eu pensei que era constitucional. Não, penal. Foi muito bom, eu adorei fazer penal. Eu estagiei no Ministério Público Estadual e aí eu via muito a parte penal e aí eu falei, acho que eu vou fazer OAB em penal mesmo e fiz em penal e deu certo. Na época, minha peça foi um recurso em sentido estrito. O Reze. Isso, reze pra dar certo. Reze pra dar certo. E é. deu certo. Então, na primeira fase, ela fez questões no ônibus. Isso. E segunda fase, como é que foi a questão de peça? Que tem que escrever, né? Eu tô aqui com... É na mão. Tem que escrever. E aí, como é que foi além do cursinho, Ah. eu acredito que você tenha estudado em casa. É. Como é que foi? Muito bom você ter falado isso, sabia? Da segunda fase. Porque, diferentemente da primeira, que é algo realmente objetivo, a segunda, gente, escreva. Escreva para pegar tempo de prova. Escreva. É doer mesmo É. o braço. É você pegar tempo de prova, é você entender como é que a banca vai pensar. É você ter ali um jogo, né, de como responder. É você saber manusear bem o seu VAD. Então, assim, faça isso. E aí, era nos momentos que eu tinha disponível, era de fazer, né? Era para poder ir respondendo a prova, era respondendo provas antigas. Eu imprimia provas antigas e respondia as provas antigas. O que eu fiz de diferente foi que, eu também não sei se tem hoje, mas eu contratei online mesmo, uma pessoa de correção de peças. E aí eu mandava digitalizada a minha peça que eu fiz à mão e ela corrigia e me dava assim, olha, você Feedback. precisa melhorar aqui, melhor aqui.
E foi assim a minha segunda fase de estudos. Estudava muito, 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 muito. Foi a segunda fase. E a prova fez quantas vezes? Conta pra gente. Eu fiz uma vez a prova. Toda vez que vem gente aqui que passa de primeira, por favor, brindar. Ei, deixa eu tocar aqui na sua mão, por favor. Passa de primeira. Pra passar um pouquinho, né? Pra passar um pouquinho. Também? Foi de primeira também. Pô, então eu tô cercado de mulheres inteligentes. A força da mulher. A força da mulher, tá vendo? Parabéns. E vamos encerrar. Que pena o nosso podcast. Vamos encerrar, mas antes eu quero que você deixe, antes de deixar a mensagem para o Oabeiro, teve algum versículo, alguma passagem, alguma música, algo que você se apegava nesse seu percurso aí de preparação para a OAB? Tem um versículo, eu posso ler? Pode. Eita, meu Deus, uns segundos aqui, eu era pra ter deixado. Aqui, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, eu acho que nesses momentos assim, eu precisava, né, me apegar realmente à fé. Então, eu tinha certeza que daria certo. E é a mensagem que eu quero deixar para quem estiver ouvindo, para os OABeiros aí estudando. Não desistam. A fé, ela vai realmente lhe dar a certeza daquilo que você não está vendo. Então, tenha fé, vai dar certo. Nesse momento mesmo, né, no meu contexto familiar, eu morava num quarto e sala com... Era eu, minha irmã, minha mãe e meu pai. Era esse o cenário que a gente vivia ali. E eu não sei como eu ia ali para o cantinho para poder estudar ali. A gente, inclusive, dormia todo mundo junto num quarto só. Era essa a nossa realidade. Então, naquele momento, se não fosse a fé, não tinha como sair daquela situação ali em que nós estávamos, né? Então, eu me apegava muito nisso. E, inclusive, uma das coisas que aconteceu logo depois, né? Que eu passei na OAB... Eu não sabia o porquê que eu estava fazendo naquele momento, porque eu não tinha nem terminado, né? A prova, não tinha nem terminado a faculdade. E ali, um dos momentos, né, que foi muito... Que até hoje vem no meu coração, vem na minha mente, foi logo após... meu pai ficou muito feliz, minha mãe ficou muito feliz, porque sabia que era uma nova trajetória... Se apresentava uma nova trajetória em nossa vida. Mas, infelizmente, 15, 20 dias depois, eu perdi meu pai, depois que eu fui aprovada. Então, eu vivi o momento da felicidade, né? Fiquei muito feliz com a aprovação. Ele e minha mãe me deram muita força, né? Nessa garra. E vê-lo comemorar a minha aprovação, sem dúvida, foi um dos momentos mais felizes da minha vida. Ele, como eu disse, meu pai não tinha nem estudo, né? Então, ele não sabia falar vadimeco, né? Então, ele pegava ali o livro. Aí, eu tenho até hoje essa foto, acho que eu mostrei pra você, né, Ângela? E ele segurando ali todo orgulhoso a foto do Vade. Então, é a memória que eu tenho até hoje, né? Do meu pai, a minha última memória dele é essa. É ele feliz. Ajudando você nesse percurso, né? Mesmo não sendo fácil pra ele, porque ele tava na questão de saúde, né? Ele ainda assim tava do seu lado. E na aprovação, né? Do orgulho dele. Então, eu nunca vou esquecer esse orgulho dele. Então, eu acho que nesses períodos ali que eu estava estudando, você me perguntou o que é que me dava força. Minha família me dava força, né? Porque eu queria algo diferente para minha vida, para minha família, principalmente. Meus pais mereciam, sabe? Então, isso me dava muita força. E as minhas memórias, né, do meu pai, é justamente, ele vinha no centro aqui da cidade, ele via um blazer e me ligava. Eu acho que é por isso que eu só saio de blazer. Para todo lugar que eu vou de blazer, ele me ligava, ele mandava foto para mim dos blazers que ele via. Então, assim, se tem algo que eu sinto, é ele, infelizmente, não estar aqui hoje, né, claro. Acompanhar. Mas eu sou muito grata a Deus, porque de algum lugar eu sei que ele está muito orgulhoso. Eu tenho certeza. Com certeza. E foi a principal herança que ele deixou para você, foi a história dele. Porque apesar de ele estar passando por uma hemodiálise, você falou que ele tomava banho cantando. Então foi a principal herança de você nunca desistir. E alegrando os seus, né? Ele não deixava o ambiente, não deixava a peteca cair. É verdade. Eu separei até aqui uma frase para resumir, né? Tudo que a gente vinha conversando sobre hoje. Meu pai foi o meu maior exemplo de resiliência e amor pela vida.
a aprovação na OAB não foi só minha, foi dele, foi da minha mãe, foi da minha irmã, de toda a nossa história. Hoje, minha maior missão no direito é honrá-los. Obrigada, minha gente, por foi estar lindo, aqui. foi incrível. Não tinha como a gente finalizar de outra forma. Não. Que emocionante, gente. Ângela, tô arrepiada. Tá, Ai, então muito finalizamos. Parabéns pela sua história mais uma vez. Parabéns. Isso nos conduz a passos e a caminhos que lá na frente sabíamos que serão vitoriosos, apesar de todas as lutas que que ela, que você enfrenta, que essa Exato. pessoa que está assistindo, ela está enfrentando. Esse podcast com certeza vai ficar na história, ficou na história de toda a história aqui do nosso podcast, o Aberuscast. Tá certo? Então você acompanhou a história da doutora Érica Siqueira, uma história emocionante, uma história de superação. E semana que vem estaremos com outra história aqui no Incrível, mais Aberuscast. mais uma. Por favor, se Isso, despeça das pessoal, pessoas. muito obrigada por hoje. Obrigada, doutora Érica. Obrigada, nossa querida produção. Tem até... Hoje nós temos Storymaker. Storymaker. Chiquíssimo. Esse podcast tá chiquíssimo. E nos vemos na próxima semana com Ângela novamente e doutora Carla Marcelino. Um beijo. Até mais.